Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos aprender a pescar gente, ou seja, a sermos instrumento de salvação de nosso Deus, pois somos seus embaixadores. Somos membros da família de Deus, somos representantes do reino de Deus, somos responsáveis por revelar o nosso Deus e conduzir todos à salvação que Ele provê por meio de Cristo Jesus, através da sua graça. Que a gente entenda que nós precisamos crescer, amadurecer para revelar o reino e sermos pescadores de homens. Jesus, quando chamou os apóstolos, Pedro, por exemplo, ele fala sobre isso. Lá em Mateus 4, ele fala da necessidade do arrependimento por causa do reino de Deus. E no 19 e 20 ele fala, quando ele chama Pedro para ser pescador de homens. Diz assim lá no 17, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. E no 19 e 20 Jesus disse, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Nós precisamos entender que somos pescadores de gente, pescadores de pessoas, responsáveis por revelar o reino e por conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Pescamos não pelas palavras que proferimos, que precisam ser usadas, mas não somente por elas, mas pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, pela maneira como revelamos o reino de Deus. Somos chamados para revelarmos o reino de Deus neste mundo, para nos comprometermos com o reino e com sua vontade. A gente precisa entender, nós precisamos compreender que é nossa responsabilidade. Deus nos chama para a sua família, Deus nos chama para sermos como Cristo. Ele primeiro nos faz a imagem de Cristo. Ele nos dá a mente de Cristo, nos concede do Espírito que nos capacita, nos habilita, que derrama abundantemente da autoridade para vivermos como filhos de Deus. Ele compartilha conosco da sua natureza. Para quê? Para que a gente possa revelar o seu reino, andar como Cristo neste mundo. Praticarmos a justiça que revela as suas virtudes. Nós somos libertos do domínio do pecado, não para servirmos mais o pecado, isto é, não para andarmos mais segundo a natureza humana, mas para andarmos como Cristo, como Filho de Deus. E Ele nos habilitou para isso, Ele nos libertou para isso. E a gente precisa entender que nós podemos, mas precisamos nos comprometer com Deus, com sua vontade, buscar o conhecimento, o entendimento. Precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra, lendo-a de modo sistemático e metódico, para que assim a gente possa entender, lembrar das promessas, amadurecer na fé e andarmos segundo a justiça. Vamos cair? Sim, vamos errar, com certeza, mas o que nós precisamos? Levantar, arrepender de nossos pecados e continuar na jornada, no compromisso com o Pai, com sua vontade, para sermos expressão dele neste mundo. A gente precisa entender isso. Somos chamados para sermos seus filhos, para revelarmos o seu reino, para andarmos segundo o seu querer, em justiça, na prática da justiça, no revelar das virtudes de Deus, isto é, no manifestar misericórdia, compaixão às pessoas. Pois são elas dignas disso? Não. Assim como nós não somos e Deus expressou e revela isso a nós. E nós precisamos agir uns com os outros da mesma maneira, que a gente possa entender, compreender e, de fato, nos converter a Deus, vivendo o seu reino, sua vontade, para pescarmos pessoas, para levarmos as pessoas ao conhecimento de Deus como instrumento, como expressão da sua vontade
neste mundo, que a gente entenda, compreenda isso e possamos nos submeter ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.